Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live aula, mais um vídeo para nós falarmos da palavra de Deus e buscarmos a nossa conexão com o nosso lado espiritual. Estamos fazendo o propósito, da fitinha vermelha. Já falei para vocês, quem quiser colocar uma pulseirinha vermelha, uma fitinha, para que seja um lembrete de que temos esse compromisso dessa busca com a elevação espiritual, deixando o nosso lado físico um pouco de lado, ao olhar para as circunstâncias, para os acontecimentos do dia a dia e realmente nos deixar um pouco desligado dessa parte da carne, dessa parte do ego, mas sim buscando a elevação espiritual. Então, eu estou muito contente de estar aqui com vocês nesse horário um pouquinho mais tarde, né? Hoje foi um dia bem cheio, mas estamos aqui para meditar. Não importa que não foi no período da manhã nem da tarde, mas estamos aqui no final do nosso dia. E hoje é a palavra que nós vamos estudar, ela é não se culpe. Não traga para você aquele peso do seu erro, do seu passado, da prova que você esteja passando por algum momento, algum acaso, uma doença. Não se culpe, não se cobre e não se culpe. Então é uma palavra muito interessante, eu vou compartilhar com vocês 3 textos, na verdade, para que a gente venha abranger esse ensinamento de hoje, tá bom? Então, o primeiro texto que nós vamos ler é lá em João 9, anota aí, se você quiser acompanhar ou anotar para estar lendo e relendo depois, dos versículos 1 ao 3. E aí, ele fala assim, ao passar viu um homem cego de nascença, Jesus estava passando, né? E seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou para que ele seja desta forma ou nascesse cego, este ou seus pais? Jesus lhes respondeu, não foi este quem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Olha só, aí depois no quarto ele continua, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, e aí vai descrevendo todo desse ensinamento. Então, muitas das vezes, a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com essa doença? Por que eu estou passando por essa aflição? Então é isso que eu falo. Quando a gente se coloca no lugar de deixar as circunstâncias um pouco de lado, tirar o nosso foco no mundo físico, a gente começa a buscar essa elevação espiritual, essa conexão com o nosso verdadeiro eu, que é a nossa centelha divina, que é quem se comunica com Deus Todo-Poderoso, com o nosso Criador. Então você veja bem, os próprios discípulos questionaram o mestre, perguntando se aquela pessoa que era cega de nascença tinha pecado. Então você veja que na cabeça deles só existia 2 possibilidades, ou ele pecou ou os pais. Só tinha essas 2 vertentes. E Jesus falou, não, nenhum nem o outro. Nem ele pecou, né? Nem os pais, mas sim para que a glória de Deus, para que as obras de Deus se glorificassem e manifestassem nele. Talvez tenha um pouquinho de diferença aí, dependendo da tradução da sua Bíblia. Mas veja bem, então, muitas das coisas que a gente passa no dia a dia, de dificuldade, é para a glória de Deus. É para que o poder de Deus se manifeste, para que você depois tenha como falar e testificar dessa sua experiência com Deus, que é o que a gente vem conversando aqui no decorrer desses 9 dias. Hoje já é o nosso 9º dia desse propósito de conexão com Deus. E mais uma palavra testificando essa aqui de João, eu quero deixar para vocês o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, onde ele fala assim, meus irmãos, tende grande gozo quando vos encontrares em diversas provas, sabendo que a prova de vossa fé produz paciência. E tenham, porém, a paciência sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, todas as vezes que nós temos uma prova, que nós estamos passando por algo na nossa vida particular ou com um familiar nosso que acaba nos atingindo, nós temos que ter grande gozo. Veja que ele nem fala gozo, ele fala grande gozo, ou seja, grande alegria. Regozije-se quando você passar pelas provas, não reclame, seja grato, sabendo que quando você está numa prova, diversas, ainda ele coloca aqui, diversas provas.
Quando você passa por essas provas, elas produzem paciência. E a paciência precisa ter sua obra completa, para que não haja nenhuma falta em vocês. Então veja bem, como aquela ignorância, né, de falta ali de conhecimento dos discípulos, já colocarem, né, imputarem aquele julgamento. Bom, se ele é cego de nascença, alguém pecou. Ou ele, ou os pais. Então veja que eles já atribuíram um problema ali hereditário, genético, já estavam querendo buscar alguma causa ali. E é a tendência mesmo, né? A nossa tendência de sempre procurar ali algo negativo, uma justificativa. E aí a gente vem com essa palavra de Tiago que complementa esse texto. Então pare de se culpar. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Pare de se autocondenar. Muitas vezes a gente coloca esse peso em nós, né? Uma vez, já faz alguns anos, já mais de 10 anos atrás, eu conversando com uma colega e eu estava bem ativa na igreja com alguns cargos, eu, meu marido e tal, e aquilo, de certa maneira, sobrecarregava ao final de semana, porque a gente tinha ali os horários, né, de estar na reunião e depois estar no compromisso, depois mais tarde, depois do almoço, tinha um outro horário, uma outra reunião, e quando você vê, o seu dia ficava todo ocupado. E, aparentemente, você está servindo a Deus. Naquela ânsia de ajudar, de servir, de colaborar, de ter ali uma importância, de estar à frente de um cargo, como eu já falei para vocês em outras lives, nós estávamos achando que o quê? Estamos agradando. Então não importa se eu sacrifico tempo com meu filho, tempo de esposo com esposa, tempo da casa, o tempo do descanso, o tempo do lazer. Não, eu estou servindo a obra, servindo a Deus. E ali você fica se desdobrando de um jeito, porque você se autocondena se você vier a faltar. Você se auto-julga, você se auto-pune. Então você coloca em você um cargo, um peso, algo assim tão sobrecarregado em cima das suas costas que você mesmo produz aquilo, né? Então, às vezes a pessoa de fora vai te cobrar, mas porque você se autocobra primeiro. E aí, conversando isso com uma colega minha, era assim, final da semana de trabalho, né? Eu tenho isso para fazer, isso, né? E ela falou, Virgínia, não se cobre tanto. Deus não te pede isso. Então, eu não estou aqui fazendo apologia para que você não tenha cargo nenhum na sua igreja, na fundação onde você ajuda, onde você é voluntário, de repente alguma instituição, associação que você ajuda. É muito bom e nós devemos ajudar, devemos doar sim, né? Parte da nossa renda, parte do nosso tempo, parte da nossa ali, experiência, né? De poder contribuir com outras pessoas, colaborar. Claro que isso é válido, mas você não pode fazer além das suas possibilidades, porque você vai contra dos mandamentos, né? Dos primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e logo em seguida o outro mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Você não tem como amar o próximo se você não se amar a si mesmo. Então, todas as vezes que você sacrifica demais em prol de algo e você fica sobrecarregado, você mesmo tem aquela tendência de se autocondenar. Não, se eu não fizer, eu tô pecando. Se eu não for, eu tô faltando. Nossa, e Deus vai me julgar, vai me condenar. Não. Esse peso é você que coloca em você. Então, essa é a palavra de hoje. Não coloque esse peso em você. Não se julgue. Faça as coisas com leveza, porque tudo que você faz como obrigação, com aquela resistência, nem flui. Pode perceber, pode analisar. Você faz, você vai lá e cumpre, tá exausto. Ai, pelo menos eu fiz. Mas não foi deliberadamente. Não que você não faça de coração, você até às vezes fez com o coração, sim, mas você tem um sobrepeso tão grande que essa resistência não te traz nenhum benefício, porque você fez, foi lá e cumpriu, né? Mas não te traz o benefício porque você fez com a resistência. Acho que deu uma travadinha, agora voltou. Então, esta é a palavra de hoje. Não se culpe. Não é porque você está passando uma fase difícil, porque você está enfrentando uma prova, porque você deixou de fazer algo, porque você faltou na campanha, porque você faltou na igreja ou naquele cargo. Não, tenha o seu tempo, se ame a si mesmo, priorize a sua família, priorize você, porque você é a fonte. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar outras pessoas. E aí vem essa palavra de Tiago, que quando estamos passando por provas, é porque ali o Senhor será glorificado. Então não é porque você pecou, porque você errou, porque você faltou,
chegou, porque você estava atrasado e não foi. Não se cobre, não se culpe. Tá? A culpa, ela é uma das sensações, de sentimentos de nível mais baixo de frequência. Então, muitas vezes as coisas começam a dar errado para você e você começa a sentir ali que parece que tá tudo bloqueado, tudo truncado na sua vida, mas é por conta dessa própria vibração baixa, essa frequência baixa. Então, você se culpa, você se envergonha, você se julga, você se autocondena antes mesmo que as pessoas venham fazer isso com você. E você se dá essa liberdade aos outros para que eles façam ainda mais com você. Então não se coloque nesse papel, porque essa vibração é muito baixa. Você tem que encontrar um equilíbrio, encontrar satisfação, alegria, gozo, paz, plenitude, e aí você vai aumentando a sua frequência vibratória. Você começa a emergir uma energia ali contagiante e você começa a se sentir válido, feliz, importante, mesmo faltando em algum compromisso, principalmente nessa parte que nós estamos falando da religião, da religiosidade, de algum trabalho voluntário, né? Porque a gente tem essa tendência de se cobrar, que foi esse exemplo que eu estava conversando com a minha colega. E a minha colega falou: Virgínia, tem um texto na Bíblia que fala que quem não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo tanto, ela acha que ela está ali e aplicando e fazendo e dormindo tarde, só que ela esquece da família. Ela é pior que alguém que não crê. Ela é pior de um incrédulo. Então, ela fala uma coisa, ela finge que faz, mas lá dentro da casa dela, só realmente Deus conhece como ela é. E às vezes ela tá estraçalhada sentimentalmente, tá esgotada, teve uma semana difícil, mas ela tem que ir, ela tem que cumprir, ela tem que fazer. E essa cobrança, essa autocobrança faz muito mal. Então, essa é a palavra de hoje, para que a gente não se cobre, não se culpe, saia dessa vibração de culpa baixa e se eleve com gozo, gratidão, tendo grande gozo quando passares por provas, porque ali está sendo produzida a sua paciência, ali Deus tem te provado para te dar mais e mais e mais e fazer a obra completa, como diz aqui no versículo 3 de Tiago 1, para que a paciência faça a conclusão da sua obra completa. E para finalizar, arrematar tudo isso que a gente falou, nós vamos aqui em Deuteronômio, olha só que palavra maravilhosa, capítulo 8, versículo 2. E ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho por onde te trouxe o Senhor teu Deus, estes 40 anos no deserto, para te afligir, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então veja, muitas pessoas acham que para começar algo novo, para começar uma vida nova, para começar um novo empreendimento, para ter algo diferente na sua vida, dar uma guinada na vida, mudar. Ah, eu já tenho 40, já tenho 50, já tenho 60. Ah, isso não é para mim. Olha o que diz aqui, que maravilha. Quando Deus começar a fazer, quando a paciência... Travou? Voltou. Quando a paciência fazer a sua obra completa, você vai olhar para trás e vai se lembrar de todos esses 40 anos. Qual foi o caminho que o Senhor te trouxe? Olha que maravilha que você esteve no deserto. Então, muitas vezes você acha que está no deserto, está passando uma dificuldade, que são muitos anos que você já sofre com essa doença, ou com vício na família, ou com dificuldade financeira, ou até mesmo no relacionamento, qualquer que seja a sua luta. Então, pare de se culpar. Não seja ignorante como aqueles discípulos. Ué, mas quem pecou, ele ou os pais? Quer dizer, só tem duas saídas. Já vem aquele pré-julgamento. Não se culpe. Não se condene. Eu não estou dizendo aqui que você pode sair pecando por aí, fazendo mal para qualquer outra pessoa e para ti mesmo, né? Principalmente pecando contra você mesmo, contra o seu corpo, que é o seu templo do Espírito Santo. Não é isso, mas que você tenha gratidão e grande gozo quando passares por aflições. Saiba agradecer. Saiba louvar ao Senhor e entender, se eu estou passando por isso, é porque o nome de Deus será glorificado. Ele disse aqui na palavra dele, e quando eu olhar para trás, eu vou lembrar que o Senhor me trouxe desses 40 anos no deserto. Então, no caso, eu aqui hoje, com 45 anos, indo para 46, eu comecei minha vida agora, fazem 5 anos.
Então, olha que maravilha. Se você tiver esse olhar, você olha com um olhar de perspectiva, de alegria, de gozo, de saber que Deus está cuidando. Ao passo de ficar só reclamando, olha isso, olha aquilo, olha aquela empresa, olha o que fizeram, olha o que me maltrataram, me passaram para trás, e o cunhado que mentiu, e a sogra que me prejudicou. Então, se você procurar motivos fúteis e coisas de ruim que aconteceram, você vai encontrar um monte. Então é mais fácil você olhar para a sua vida e ter esse olhar de gratidão e procurar sempre como encontrar algo para agradecer, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo e que Ele vai provar a bênção dele na sua vida, através da transformação que Ele vai realizar na sua vida, tá bom? Então, essa é a palavra de hoje, ficamos por aqui. Amanhã teremos o nosso 10º dia do propósito. Passa tão rápido, parece que foi ontem que a gente começou. Então, se você está me acompanhando aqui, essa é a palavra do nosso 9º dia do desafio. Se você não assistiu ainda as palavras anteriores, volta, assiste aqui no feed, lá no YouTube também eu já coloquei, então dá para você assistir todas as aulas, são todas curtinhas, entre 17 minutos, 20 minutos, eu acho que uma mais longa, que foi 40 e poucos minutos, o assunto acabou se estendendo um pouco, porque aí vem vindo a ministração e a gente tem que concluir o assunto, né? Mas são aulas rápidas, são aprendizados muito válidos, que é coisa prática para você colocar no seu dia a dia, para realmente frutificar e para que você tenha uma expansão de consciência. Esse é o objetivo, para a gente reprogramar nossa mente, nos unificar espiritualmente com o nosso eu superior, buscando essa conexão e deixando o nosso ego, o nosso físico um pouquinho de lado para conectar-se, né, com essa conexão com Deus, tá bom? Então esse é o meu real intuito aqui com vocês. Então um grande beijo, espero que tenha falado ao seu coração, você que entrou depois, você que chegou no meio, volta, assiste, anota todas as palavras, medite nessas palavras que eu tenho certeza que vai fazer bem ao seu coração. Um grande beijo e até amanhã.